Muito bem, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E eu quero iniciar esse culto aqui falando uma palavra de 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 1 em diante, que diz a palavra do Senhor assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Olha, irmãos, essa palavra é muito importante, porque Deus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. O grande problema é que nós somos incentivados pela sociedade a viver o dia do amanhã, a viver o ano que vem, daqui 10 anos. Mas o projeto real da Terra é de morte. O que você precisa de viver é o dia de hoje. O amanhã Deus proverá. Deus fará. Até porque, se você não entregar a sua vida para Deus enquanto tiver força e vida, a morte, quando te pegar, você vai fazer o quê? Você não tem poder para vencer a morte. Você tem uma promessa de Deus de que, se você estiver com Ele, você vencerá a morte. Mas você tem que estar com Deus. Aqui nós vemos o povo de Israel buscando a Deus na sua angústia, no sofrimento, na dor, que é o que mais acontece, irmãos, com as pessoas tolas, com o ignorante, com o descrente, com o meio crente, com o crente de Laodiceia, o crente morno. Ele fica deixando para buscar a Deus no dia da sua angústia. Ele não acredita no poder de Deus, na presença de Deus, na necessidade que temos de nos prepararmos para viver com Deus, na necessidade que temos de nos transformarmos, de nos convertermos para viver com Deus. Ele acredita só nas coisas materiais, só naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode ver, e coloca a felicidade dele só em coisas materiais. Deus está totalmente afastado dele, como diz aqui nessa palavra claramente. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. As pessoas andam sem Deus, irmãos, porque querem, porque Deus anda conosco. Agora está deixando claro aqui, se a gente andar com Ele, se você não quiser Deus na sua vida, se você não quiser ser transformado por Deus, se você não aprender a fazer a oração certa, como Jesus ensinou lá no exemplo da oração do Pai Nosso, que é você pedir a Deus para que Ele te dê o pão de cada dia,
você pedir a Deus para Ele te livrar do mal, te livrar das suas iniquidades. Se você não souber fazer isso, não souber olhar para si mesmo e desejar a sua conversão, ficará difícil, porque você não vai estar preparado para viver com Deus. Você está querendo temar com Deus, você está querendo ser rebelde contra a palavra de Deus, como aquele povo que saiu da escravidão lá no deserto. Apesar da presença de Deus, apesar de todos os milagres, eles não aceitavam a palavra de Deus, não aceitavam o projeto de Deus, ficaram temando com Deus, como diz a palavra do Senhor, que eles tentaram a Deus por mais de 40 anos. A palavra de Deus diz que Deus suportou eles. Imagina que coisa terrível, irmãos. Nosso relacionamento com Deus é por amor. Deus nos chama para que a gente ame a Ele, porque Ele já nos ama. E o que a gente tem que querer é, de livre e espontânea vontade, amar a Deus. Eu sei que é difícil, é difícil a gente amar a Deus. É muito fácil na igreja, a igreja que fica fazendo um trabalho psicológico, né? Você tem aquele sentimento passageiro na igreja, sentimento de fé, sentimento de amor por Deus na igreja. Mas, irmão, a sua fé, ela vai ter que ser exercida, fora da igreja. Na igreja você não precisa ter fé, não. A igreja é um local que você aprende de Deus. Você tem que ter fé lá na hora da sua dificuldade. Você tem que ter fé lá na sua casa, lá no seu casamento, lá no seu relacionamento com as pessoas. Você tem que ter fé lá no seu trabalho. Você tem que ter fé no seu dia a dia. E você tem que aprender a amar a Deus. Você não nasceu amando a Deus, não. E quando você tomou consciência da vida, que você começou a ficar maduro, você ficou procurando amor nas pessoas. Você andou buscando incansavelmente o amor nas pessoas. Mas você tem que procurar amar a Deus. E a palavra do Senhor é clara, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui no capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Entendeu, irmãos? Você tem que determinar para você mesmo que você precisa amar a Deus. Você tem que ir lá na sua casa orar, entregar seu coração, abrir seu coração, rasgar seu coração. É um processo, irmãos. Isso é igual quando você conhece uma pessoa que você se encanta com ela. Quando você está na angústia, você se encanta com Deus. As pessoas vêm na igreja quando estão na angústia desesperadas. Ouve um louvor, chora. Ouve uma palavra, acha maravilhosa, porque está desesperado. Aí se encanta com Deus. Quando passa a tempestade, se esquece de Deus. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que na sua liberdade, na sua bonança, você busque, lute para amar a Deus. Determine para você mesmo. E aqui tem uma palavra muito interessante também, no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o Deus que nos ama, um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, que a Bíblia é um livro de conselhos.
conselho que é bom para nós, para mudar os nossos pensamentos ruins, para mudar muitas vezes a nossa personalidade, para nos tirar da cegueira, para nos educar. E diz aqui que Ele é um Deus forte. Se você crê, para Ele não terá impossível. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a vida das pessoas que são importantes para você. Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, só há paz com Deus. Sem Deus você não terá paz. Você vai ser iludido pelos seus próprios pensamentos, né? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o teu coração é enganoso, se deixar ele te engana, né? O coração do homem, muitas vezes, apesar de ele estar apaixonado com a esposa, apaixonado com os filhos, está tudo certo na vida dele, de repente ele resolve trair a mulher, enganado pelo seu coração, dentro dele mesmo ele não quer isso, diz que morre pelos filhos, mas quando você vê o final das contas, está separado da mulher, larga os filhos sem família, porque o nosso coração, o meu, o teu, é enganoso. Nós não podemos confiar no homem, não podemos confiar em nós mesmos. Estamos aqui em uma luta espiritual, estamos em meio a uma guerra, desde que o homem foi colocado na terra. Quando ele teve que sair do jardim do Éden, ali começou uma guerra do homem contra o homem, de seres espirituais das hostes celestiais, da maldade contra o homem, contra a família, contra a alegria, contra a felicidade, e nós passamos a vida culpando todo mundo, olhando o mundo com escamas nos olhos, e Deus nos dá a oportunidade, como deu para o apóstolo Paulo, de tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue corretamente, mas nós não queremos. Essa decisão, ela é exclusivamente sua, é você que tem que tomar essa decisão. Enquanto a vida, irmãos, muitas vezes você não vai ter nem tempo de se arrepender, nem tempo de ser o que você é, porque se você está na igreja, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus é contigo, é porque Deus tem um plano na sua vida, é porque Deus vê algo bom em você, e você também vê algo bom em você, mas você está preferindo viver de acordo com o seu coração enganoso, com os pensamentos errados que você aprendeu da vida, acreditando no materialismo, acreditando no projeto da terra. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 43, que diz a palavra do Senhor assim: e a fome era gravíssima na terra. Parece que estamos falando dos dias de hoje, né? E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles lhe disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe
conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois assim é, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso nos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfiliado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, vosso pai, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. E serviram-lhe à parte
E a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Aqui nós estamos vendo aqui, irmãos, um preconceito, né? No versículo 32 aqui, os egípcios achavam uma abominação comer pão com os hebreus, não é? Olha que ignorância. E até hoje, irmãos, com toda a modernidade que há no mundo, há muitos países, há muitos lugares onde ainda há escravidão, escravidão mesmo, escravidão cruel, e ainda há onde há preconceitos, dependendo da sua raça, dependendo da sua cor, dependendo da sua origem, você não poderá conviver com aquelas pessoas, você é menosprezado, você é desprezado, é marginalizado, e isso é um absurdo, né? Mostra o quanto o ser humano é maligno, quanto o ser humano é cego, é ridículo. E olhando assim, a gente pode criticar e tudo, irmãos, mas todos nós ainda temos um resquício desse preconceito dentro de nós. Todos nós, quando olhamos alguém diferente, nós já buscamos usar de preconceito. Todos nós. Sempre julgamos as pessoas, muitas vezes pelas aparências, muitas vezes por achar e não por ter certeza. Por isso, nós que somos cristãos, temos que estar atentos a isso. Podemos fazer isso, falharmos? Podemos, porque somos humanos. Mas o que importa é você enxergar que você está fazendo uma coisa errada e você se arrepender, né? E você apresentar para Deus. Por isso, nas nossas orações, sempre temos que pedir para Deus abençoar aquelas pessoas que nós amaldiçoamos. Porque nós amaldiçoamos até as pessoas que são importantes para nós, até as pessoas que nós amamos, porque somos terríveis, temos essa herança genética aqui, essa maldição genética que vem dentro de nós, que faz com que a gente olhe errado para a vida. Por isso a palavra de Deus é tão importante para todos nós. É a palavra de Deus que vai nos transformar em pessoas melhores do que nós temos que ser. Amém, irmãos?